Só vamos lá. Dizer que tem que. A situação tem que ser analisada por dois lados. Né? Bom, primeiro, em 2019, quando eu saio do ministério, e toda essa questão de filhos espirituais e tudo mais, não, eles, na minha visão, cometeram um erro de interpretação, porque naquele momento, o que eu levei em consideração, isso tem que ser analisado, é que não haveria proteção às pessoas e a mim mesmo, caso, vamos dizer, eu permaneça no ministério, então há necessidade de se sair. Porque eu entendo que não haverá proteção espiritual por causa dos nossos pecados. Então, como se o pau fosse comer, usando ali o argumento trabalhista, na questão de que eu não trabalho, então, portanto, isso será, sim, utilizado naquele momento, então, deve-se, vamos dizer, analisar, deve-se saber que, na verdade, eu agi justamente com base na fé, então aí que está, com base na fé de que não haveria proteção espiritual. Então, não adianta, mas se você sai e não há proteção espiritual, então eventualmente as pessoas ficaram presas. Não, então, não, primeiro que eu nem sabia do mandamento. Como eventualmente alguma alternativa para trazer mais informações, vamos dizer, para trazer ainda os argumentos sobre os mandamentos. Embora, na verdade, os mandamentos genericamente eu já tivesse falado, por conta da situação apocalíptica. Então, até aqui eles também não teriam nada como argumentar face a isso, uma vez que eu falei. É baseado em Apocalipse. Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Não, porque eles estão dizendo, você, de alguma forma deixaria as pessoas presas. Não, porque eu não sabia dos mandamentos. E sabia que era mãe espiritual? Não sabia que era mãe espiritual. Eu sabia que estava deixando as pessoas presas? Não. Independente. São questões falsas. Mas a questão é, eventualmente eu saio de maneira realmente a ter responsabilidade. No geral, não, porque eu saio com a premissa, não só a premissa de que eu já ensinei, por exemplo, a salvação, eu já deixei informação sobre a salvação suficiente para as pessoas, o que talvez eu estivesse errado, mas eu imaginei que já tivesse deixado isso pronto. De qualquer forma, não, porque eu saio do ministério achando que não seria protegido, eu não conseguiria proteger as pessoas e as pessoas não serão protegidas por Deus. Então, eu não estou saindo, ele vai sair porque não é conveniente a questão trabalhista, mas ele está deixando as pessoas presas. Não, porque eu não tenho nenhuma informação mais sobre a salvação para passar para as pessoas. E nem sobre o bem-estar delas. Para mim, eu já tinha dado informações suficientes para isso. No entanto, mas a própria saída em si, de repente estão trabalhando, mas a própria saída em si seria um problema. Não, porque justamente eu saí corretamente achando que não haveria proteção espiritual. Nem da minha pessoa, eu não conseguiria dar para elas, nem de Deus, para muitas ali, ou mesmo para mim. Ou de Deus ou de identidade espiritual. Então não haveria proteção. Então isso aqui, eu já vi um pessoal falando que é fake news por aí. Não é fake news, não. Não é falso testemunho, não. Eu saí exatamente com base nessa premissa. Eu estava acreditando mais nisso do que acreditando na possibilidade de ser protegido em meio a pecado, que é a premissa posterior de 2022. Que é a premissa que passa a ser questionada aqui. E isso, eventualmente, pode abrir mais um campo de responsabilidade. Só que eu nunca levei. Em alguns momentos eu até achei mais provável que eu seria, sim, protegido espiritualmente, caso eu permanecesse no ministério, no momento em que escandalizassem os argumentos. Que eu seria protegido e as pessoas também. Mesmo estando eu, como pecador ali, desobedecendo os meus critérios do Novo Testamento, claro, você pode contabilizar que seriam os critérios dos mandamentos, mas ok, o meu critério era do Novo Testamento e e de repente as pessoas também, claro, pessoas também com os mais variados pecados. Mas aí que tá, a questão é que, mas em meio ao pecado eu achei que não seria protegido em 2019, mas depois eu achei que seria protegido, mas sempre levando em consideração a hipótese, porque é bíblica, de que se nós temos pecado, não necessariamente nós seremos protegidos. Mas isso sempre foi levado em consideração. Então não tem como dizer assim, mas eu acho que. E aí que tá. Durante muitas vezes, alguns poucos momentos, eu acreditei que de repente nós seríamos protegidos. Isso só em 2022. Se eu permanecesse no ministério em 2019, nós seríamos protegidos em meio ao pecado, em situações mais ou menos escandalizadoras e com respostas rápidas. Então, apenas 2022, revisitando o tema, revisitando a situação, eu falo, não, peraí. Pode ser que eu fosse protegido, porque em outras situações eu já fui.
Eu não achei, só não achei isso em 2019. Então é mais um argumento para provar que eu não deixei preso, porque eu achei que se eu permanecesse no ministério não haveria proteção espiritual. Então vocês estão errados, porque vocês não têm, ó, de novo, desmontando o argumento da prisão espiritual. Eu achei que não haveria proteção. No primeiro momento em 2019. No segundo momento em 2022, eu acho que há proteção, mas não com certeza, porque o contexto, por informações literais e contexto bíblico, diz o contrário. Então eu considerei isso, em poucos momentos, eu considerei isso como probabilidade, não como certeza. Então eu vejo o pessoal, não adianta nós sabermos, não sabe a verdade. A verdade é essa. Essa é a verdade. O que eu entendi é que, e sobre isso eu mudei de opinião. Eventualmente achei que era muitas vezes, acho que na maior parte das vezes eu achei que o mais provável é que não haveria proteção espiritual. Ou proteção espiritual tardia, na hipótese ou na situação de as pessoas pecarem, eu pecar e não haver proteção espiritual. Ou nenhuma, ou atrasadamente, no ministério, e daí as pessoas já teriam se escandalizado. Então, no sentido de que depois, em 2022, inclusive na maior parte das vezes, desde 2022, vamos dizer assim, não só desde 2019, mas desde 2022, eu entendi que não haveria proteção espiritual. Em alguns momentos eu entendi que haveria, mas não com certeza. Eu entendi que era mais provável que haveria proteção espiritual no que diz. Haveria proteção espiritual em meio ao pecado. Eu achei que haveria, mas em poucos momentos. Não durou muito isso. Então, mas esse raciocínio aconteceu. Agora, eu tive certeza dele? Não. Eu nunca lembro de ter tido certeza sobre esse raciocínio. Então, isso, vamos dizer assim, primeiro, segundo e terceiro momento. Primeiro momento, eu acho que não haverá proteção espiritual. Então não tem como eu deixar as pessoas presas. Eu saí porque não haveria proteção e haveria escândalo. Primeira coisa. Segundo momento, eu passo a crer que talvez houvesse proteção em meio ao pecado. Então talvez eu devesse ficar no mistério para descobrir que era mais espiritual, para descobrir os mandamentos, sair, depois voltar. Isso dura pouco. Depois eu volto na opinião anterior de que não haveria proteção espiritual. Então é isso. Esses foram os momentos. O que eu estava relativizando, e de novo, nenhuma dessas relativizações, que inclusive eu já listei nos vídeos anteriores, nenhuma delas foi exatamente baseada no que vocês falaram, porque vocês falaram que eu já sabia que era mais espiritual. Então a relativização de vocês ela não abre, ela abre por intenção, ela não abre por literalidade do argumento. Porque o argumento literalmente não era um argumento inteligente. Um argumento bem desprovido de fundamento. Agora, reabrindo o tema, você deveria, vamos dizer, ficar no ministério para descobrir maternidade espiritual? Talvez a depender da proteção. Eu deveria e continuar até certo momento, porque, vamos dizer, porque haveria proteção espiritual? Talvez, desde que houvesse a proteção. Eu deveria continuar para descobrir mais alguma coisa? Desde que houvesse proteção espiritual, sim. E daí no outro momento, mas você saiu por causa disso. Apenas depois você foi considerar mais essa ideia? Só em 2022. Vocês falaram isso? Não. Porque essa era a questão base. Em haver proteção ou não. Mas se não há proteção, a culpa é sua. Não, porque aí entra. Nem precisaria disso. Mas aí entra o critério contratual. O que é melhor para a igreja? Se eu não obedecer, não é bom conflitar. Ora, se não é bom conflitar, vocês estão. Então aí que tá. Vocês estão dizendo que eu deixei as pessoas presas, então vocês estavam desejando conflito. Aí que tá a grande questão. Vocês desejaram um conflito argumentativo. Vocês queriam que ficasse lá para o conflito acontecer, porque a chance disso seria alta. E queriam me colocar junto. Não, mas ele tem que acreditar que tem que fazer o conflito. Não, eu não concordo. Eu poderia, no máximo, fazer o conflito a depender do nível de proteção que eu recebesse. Que teria que ser ali um nível, pelo menos médio alto para mais. E aí que entra. Aí, a partir disso, entram duas situações: entrar em conflito com proteção ou entrar em conflito sem proteção. Os dois podem ser desejados por Deus? Sim. É possível. É possível. Em relação à luta contra o mal.
Até porque, eventualmente, o sofrimento das pessoas seria repreensão. E a repreensão seria justa, porque seria baseada em informação falsa. Você mentir para o não próximo não é pecado. Ou pelo menos não, segundo os mandamentos. Né? Se há outra interpretação sobre se isso é pecado ou não, aí eu já não sei realmente. No Novo Testamento há outra interpretação. Existe outra. Em relação ao não próximo. Mas. Bom, no Velho Testamento não. Então aí que tá. Eu estava entendendo que a mentira poderia ser feita. Então não havia pecado, vamos dizer, da outra parte. Em relação a isso. Pode haver outros comportamentos, mesmo paralelos ali à mentira, que seriam pecaminosos. Mas a mentira especificamente não. Então eu falei, bom, se a mentira não é pecado, talvez houvesse o desejo de Deus da enfrentabilidade. Mas você idolatra as pessoas que trabalham. Não. Eu estou analisando os fatos. Só que mesmo em relação à mentira tem que haver proteção, sendo próximo ou não próximo. Mas e não havendo proteção? Talvez seja da vontade de Deus. Mas aí eu discordo mais. Não por exatamente entender que isso seja mais improvável. Também acho improvável. Mas eu acho menos improvável do que a situação anterior. Sobre a questão da proteção espiritual. Mas independente. Em outro momento eu também já pensei o contrário. Mas aqui nesse outro, vamos dizer, quarto momento, nesse outro tema, em relação ao que Deus desejaria. Que as pessoas fossem para a porrada. Ou que eu as colocasse na linha de frente. Com proteção espiritual ou sem proteção espiritual. Talvez os dois. Depois, eu não vou falar em vídeo. Há fundamento para isso também. Há fundamento para isso. De novo, eu não concordo, pelo menos não concordo em todas as situações que se deva colocar as pessoas em risco. Mas aí que tá. E outra coisa, se Deus entende que é o melhor, vamos dizer, a princípio, o que eu estou tentando dizer? Deus estaria certo, porque se eu discordei de Deus, a princípio errado sou eu. Então é isso que eu estou tentando. Não porque eu queira colocar as pessoas em risco, mas é porque Deus estabeleceu que é pecado, nesse caso, não colocar as pessoas em risco, ou que isso demonstraria alguma falta de fé da minha parte. Porque eu e as pessoas não seriam protegidos, e talvez eu esteja errado. Mas eu continuava achando que era uma má ideia. Principalmente, tanto no primeiro momento e no segundo também, na verdade. Só que eu tenho que considerar que talvez isso seja um dever. Se isso é um dever, eu estaria errado. Mas a minha opinião continua. Poxa, eu não acho uma boa ideia colocar as pessoas em risco. Mais ainda nas situações de escândalo. E nas situações de baixo escândalo ou zero escândalo zerado, que acontece, mas há um rebate rápido, eu também não acho uma boa ideia. Mas aí que tá, nessa situação, se é pecado, eu vou dizer que não é. Então eu não vou inverter a realidade, eu vou dizer qual é a minha opinião. A minha opinião é que não se deveria fazer isso em nenhum momento. No entanto, a Bíblia diz que traz argumentos que poderia ser feito. Então eu tinha que analisar isso, eu tinha que analisar não é só a minha opinião. Então não adianta dizer, deixei a pessoa presa. Não, tem que analisar qual a opinião de Deus a respeito. Deixar a pessoa presa, acho meio fake, mas que de repente eu descobri a questão de maternidade espiritual para depois tentar fazer alguma proteção, talvez isso fosse válido, talvez isso fosse algo acertado. E isso tem que ser avaliado. Havia argumentos em contrário, como eu já falei, o argumento de Salomão, o mesmo argumento de Paulo. Havia argumentos em contrário. Melhor evitar a conflituosidade, para não dar argumentos mais pesados que as pessoas aguentem, tá, e tudo mais. E é isso. Então, não. Primeiro momento, não, mas você não deixei preso. Não, mas é que eu estava achando que não haveria proteção. Eu tenho que verificar o que Deus entende que seja feito. Mas pode haver uma proteção em meio ao pecado. Eu só analiso esse argumento mais a sério a partir de 2022. Só em 2022. Então, porque eu não estava considerando ele justamente. O tema baseava nisso. O que eu acho que eles estavam tentando forçar, só que aí que tá. Se eles estão usando os mandamentos, não tem como, cara. Não tem como, porque eles estavam tentando fazer ali o que a contradição deles. Por que eles estão errados? Que eu já provei. Porque se eles querem que descubra os mandamentos, eu preciso de fundamento antes. Não adianta simplesmente descobrir os mandamentos, dar oxigênio para as pessoas. Eu não vou falar dos mandamentos no primeiro momento. Que aqui é o erro deles. O erro deles está na questão do ensino. Né? Porque eu não posso ensinar os mandamentos sem ter a
algum domínio, talvez não total, mas algum domínio sobre a matéria. E talvez até alguma prática, alguma experiência com isso. Então não posso falar, deixou preso. Não, é que eu teria que falar depois. Mas você falaria antes de 2022. Ou não, porque vocês não sabem. Vocês não sabem. Se eu falaria, eu não falaria. E se eu recebesse o argumento depois, quanto mais atrasado eu recebesse, vamos dizer, em 2020, que eu recebo argumentos dos mandamentos, quanto mais atrasado isso ocorresse, que talvez não ocorresse no começo de 2020 como ocorreu comigo, poderia acontecer no final de 2020, mais aumenta a garantia de que eu só falaria depois de 2022 sobre esse argumento. Isso sem contar que eu não poderia ser afetado por dúvida, não poderia ter medo de falar isso dentro da igreja, que também isso levaria de repente um tempo para eventualmente adquirir coragem para isso. Haveria outros argumentos do Novo Testamento que seriam impeditivos. Então, tem que analisar tudo isso. Seja por um momento de fala, seja porque vamos dizer, não se sabe quando eu receberia o argumento e tudo mais. Nem se eu receberia. Né? Então é isso, apenas esse complemento do canal, mais para falar sobre essa questão dos momentos. Né? Dizer, não é que eu deixei as pessoas presas, é que eu achei que não haveria proteção. Só falta daí trazer esse argumento. Não, mas a obediência é a tua responsabilidade. Não, mas então se eu não obedeço, é melhor não colocar as pessoas em risco. Porque sim, se eu obedecer, se eu magicamente, milagrosamente aumentar a minha obediência assim, meio do nada, em pouco tempo, pode ser que eu conseguisse fazer a proteção. Aí colocar para o debate poderia ser algo correto. Quem é que disse que eu vou fazer isso? Né? Então, automaticamente, se eu não faço isso e essa é a premissa mais provável, é melhor não fazer o debate. Eu já tinha falado isso no canal, na verdade. Né? Eu já tinha falado isso. Isso já tinha sido falado. Não sei como eles voltaram para esse tema. Eles falaram, não, mas aí tá, tem que ficar. Eles sabiam disso. Tem que ficar até receber o argumento. Não, mas é que poderia haver muito escândalo no meio. Aí eles falaram, não, você é mãe espiritual. Como se eu não sabia? Não sei o que está acontecendo. Então eu não concordo, não podemos fazer uma situação em que, para os maus, nós vamos confundir o conceito das pessoas. Isso é um verdadeiro desastre. Isso não foi bom para a humanidade. Não é agora que seria bom, não é mesmo? Então apenas esse complemento no canal. E valeu, isso aí. E Deus é bom, mas Deus também é justo. Fazendo análise fatiada para verificar. E sim, aplicando a racionalidade mesmo, talvez aí. Ao contrário, de repente, do que é a vontade de alguns, aplicando mesmo a racionalidade sobre as intuições. Para analisar o que é o melhor para as pessoas. E é isso aí. É nós que tá, e valeu, e Deus é bom.